Meritíssimos e meritíssimas, está começando o nosso primeiro vídeo dessa nova temporada de Titans. Meu Deus, Léo, nosso momento chegou. Foi a DC que trouxe o Toga de volta aos vídeos, então é um grande momento, porque a gente é fanboy de Titans, a gente estava aqui sofrendo com vocês na segunda temporada, a gente não cobriu a primeira, mas eu fiz alguns vídeos lá para situar o pessoal do que estava rolando, mas na segunda, eu e a Ju, a gente cobriu semanalmente ali, sofreu, chegou no final, foi decepção, a gente fez fanfic, fez teoria para a terceira temporada, e agora aí, estreou agora, dia 12 de agosto de 2021, chega no HBO Max só nos Estados Unidos, por enquanto não tem estreia oficial aqui no Brasil, parece que começo do ano que vem chega na Netflix, então dá, vocês sabem o que tem que fazer para assistir Titans, vocês já estão treinados depois de 3 anos aqui acompanhando a série, então acredito que vocês vão assistir junto com a gente, não vão esperar chegar na Netflix, então assim, tem muita coisa para a gente pensar sobre a série, mas no vídeo de hoje, que sim, esse é um vídeo, não uma live, apesar do formato que é um pouco diferente do convencional, mas é um vídeo de resumão, de recap do que aconteceu em Titans até agora. Foi muita coisa, mas ao mesmo tempo não foi. Eles contaram todas as histórias possíveis e não entregaram nada, nada. Gente, é aquilo. Sabe aquelas séries que enrolam por muitas temporadas e não chegam em lugar nenhum, tipo The Walking Dead? Titans é o contrário, eles chegaram em milhares de lugares ao mesmo tempo, só que não pareceu que aconteceu isso, porque tem um monte de coisa que acontece com o Connor, com o Gar, com o Dick principalmente, nada vai fazer diferença no final, porque a história principal era do Slade. E ela ficou de escanteio por boa parte da temporada, porque eles estavam perdidos ali entre linhas do tempo, entre personagens demais, então assim, Entre espero que essa muito, teve bagunça. muito flashback, meu Deus, como teve Sim, flashback. E aí, sabe o que que me preocupa mais, Léo? É porque a hum, hora que a gente olha a segunda temporada em relação à primeira, é como se fosse outra série. Eles pegaram ali sim, aquele primeiro episódio, que era pra ter sido da primeira temporada, né, e fizeram um link ali. Do segundo episódio pra frente, esquece tudo que aconteceu na primeira temporada, não é importante. E aí a gente vê pois o é. trailer dessa terceira temporada e o que eu sinto é que a mesma coisa vai acontecer. Mais um reboot, então assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que as 2 primeiras temporadas saíram pelo DC Universe, que era o streaming da DC, que faliu em menos de 1 ano. E agora saiu pelo HBO Max, então tem mais orçamento, mudaram toda a equipe de roteiristas e de diretores, pouquíssimas pessoas ficaram, e a produção não é mais do Greg Berlanti, que é o cara que estraga as séries da CW de heróis. Então assim, com boas expectativas. Eu gostei muito de Doom Patrol depois que migrou para o HBO Max, então acho que Titans tem muito a ganhar com isso aí. Então, expectativas tão altas. O ano da DC tem tudo para ser esse, porque no cinema tão bem até agora, com Snyder Cut foi um acerto mediano, mas foi. E o Esquadrão Suicida foi um grande acerto, pelo menos na minha opinião. A Ju ainda não assistiu. Não, E ainda agora não. nas séries, Stargirl tá vindo aí, já saiu também antes de Titans. Titans tá aqui do um Patrol no final de agosto. Então, assim, a DC promete, gente, só digo isso. É, em questão de quantidade, tá vindo aí pra levar a gente, né? Vai encher mesmo nossos calendários. E nós do Toga estaremos aqui para comentar sobre isso, sim. Essa semana também tá tendo o lançamento de What If, né? Da Disney barra Marvel. Então, só deixando vocês um pouquinho mais contextualizados sobre o nosso cronograma, a gente não vai fazer conteúdo específico sobre Stargirl e sobre o What If toda semana. A gente vai ter nossas lives, ou se vocês preferirem que seja vídeo, a gente pode fazer às vezes nesse formato aqui. Contem pra gente nos comentários o que vocês estão achando. Comentando Titans toda semana. A gente vai fazer sobre os episódios e ali nesse vídeo, barra nessa live, a gente vai fazer pequenos comentários sobre o episódio da semana de Stargirl, porque merece nossa atenção. A primeira temporada foi muito divertida. E o What If, eu e o Léo, a gente ainda tá estudando aí o melhor formato de comentar com vocês, mas a gente promete que não vai deixar sem passar nossas opiniões. Até porque eu acho que a gente não conseguiria fingir que não tem nada acontecendo. É isso, gente. Mas a Marvel já teve muito espaço. Bora então falar de DC, porque é hora dela.
Bom, a primeira temporada de Titans, ela começou um pouco desacreditada, mas eu tenho a impressão de que ela conquistou muito rápido o público, porque ela entregou uma narrativa que abordava a violência dos vigilantes ali, que ainda eram jovens e por isso não sabiam seus limites, de uma forma interessante, que tinha muitos dilemas, que tinha os seus momentos ali de pegação, tinha seus momentos de amizade, e isso atrai o povo na primeira vista. Mas ainda assim, eles tinham coisas a mais, então eu acho que foi interessante porta de entrada. Nós, Mas é uma inclusive, temporada. ficamos muito empolgados, né, com, nossos heróis adolescentes de novo. Ai, foi muito emocionante. Exatamente, a impressão que a gente tem é que seriam de fato Jovens Titãs por conta dos 4 principais, mas na verdade ela abriu muitas portas para DC, e eu vou comentar aqui de uma forma bem rápida, porque foi uma temporada que não entregou muita coisa, de uma forma bem simples. É uma temporada sobre o Trigon, o pai da Ravenna tentando possuir a filha e chegar até o nosso mundo, mas isso não tem relevância alguma, porque é um arco que eles já jogaram para o futuro, que eles precisavam de mais orçamento, então acredito que numa quarta ou quinta temporada isso vai voltar. Então eu vou passar rapidamente pelos episódios para a gente ir para a segunda temporada, que é o que importa para esse resumão aqui. Lá no primeiro episódio, a gente vê a mãe adotiva da Rachel sendo assassinada, ela acabando conhecendo o Dick por conta das suas visões, e a gente vê que o Dick está atuando como policial, e à noite ele atua como um vigilante, como Robin ainda. E em paralelo a isso, a gente vê a Corey chegando na Terra, sem memória, só com uma missão muito clara em mente. Ela tem que encontrar uma garota que falha de ser justamente a Rachel. Esses poderes sombrios que ela não controla ainda. No segundo episódio, a gente vê o Dick levando essa garota até os seus amigos de confiança, Hank e Dawn, que são, respectivamente, o Rapina e a Columba, e eles são um pouco mais experientes que ele, e ele acreditava que seriam as pessoas aptas a cuidarem da Rachel, porque ele não quer uma pessoa apegada a ele tem muita dessa negação. Então, acaba tendo uma confusão entre eles ali por conta de um caso antigo entre o Dick e a Dawn. A Rachel fica no meio desse fogo cruzado e acaba sendo alvo fácil para uma equipe de supervilões, que é bem clássico nos quadrinhos, que é a família nuclear, que eles são tipo uma família tradicional americana com poderes, eles foram alterados geneticamente. Então eles vão lá, sequestram a Rachel durante a briga e acabam deixando a Dawn hospitalizada. No terceiro episódio, a gente vê a Corby finalmente encontrando a Rachel e salvando ela da família nuclear. E a gente vê em paralelo a isso também um pouco da história do Dick, ver como ele é traumatizado pelo seu passado com o Bruce e como isso é um problema ao longo de todo o seu arco até na segunda temporada. Bom, eventualmente os Titãs acabam se reunindo. A Rachel conhece um jovem chamado Garfield Logan, que é o nosso Mutano, ainda não nesse momento, mas vai ser um dia. Enquanto isso, o Dick finalmente conhece a Corey e os casais começam a meio que se formar a partir desse momento. Como eu disse, é uma série que trabalha com essa questão do romance. Episódio 4, que para mim é o melhor da primeira temporada, traz justamente a Patrulha do Destino, que é o grande tesouro da DC na televisão hoje em dia, que se você não viu Doom Patrol, você precisa parar o que está fazendo e assistir, é simplesmente Sim. perfeita. Só que essa formação aqui de Doom Patrol não é exatamente a mesma da série, então esse crossover fica meio no ar. A gente não sabe as regras ainda, mas é possível que eles se reencontrem um dia. O Gar vivia com essa família excêntrica e o chefe deles, Night Scalder, tenta fazer alguns experimentos com a Rachel para entender os poderes dela, acaba perdendo o controle, as coisas se complicam e o Dick e a Corey chegam e acabam salvando a garota. A partir de agora, eles estão juntos nessa jornada mesmo, inclusive é o nome do episódio 5, finalmente começando a se criarem como titãs. O Dick começa a treinar, entender os poderes de cada um deles. É um episódio bem divertido esse aqui. Inclusive tem a primeira cena de pegação, a Corey com o Dick, é aquele momento que a galera pirou. Eles têm a primeira luta com a família nuclear como uma equipe, eles vencem e estão meio que encaminhados para começar a sua jornada. Só que daí uma coisa interessante acontece, a chegada de uma nova pessoa nesse núcleo todo, é justamente Jason Todd, uma nova pessoa, um novo jovem que está atuando como Robin junto com Bruce Wayne. E é claro que esse episódio 6, Também conhecido como o arquétipo do rebelde, né. exatamente, ele é Precisava, o, precisava ter. é o garotinho estressado. Mas assim, a gente vê que isso abala o Dick porque ele percebe que foi trocado, então o Bruce está com outro jovem e ele continuou com esse treinamento aí para colocar crianças no mundo do vigilantismo e da violência extrema, típico de um Batman. Então, esse episódio 6 é interessante pela dinâmica deles. Não, é simplesmente um filler, eles voltam um pouco no passado do Dick, a gente vê como ele percebeu que ele estava se tornando violento demais, ficando perto do Bruce, então isso que fez ele se afastar e se tornar um detetive. Mas o interessante é ver que o Jason estava sendo praticamente destruído pela influência do Bruce Wayne.
Episódio 7 é quando a equipe vai finalmente confrontar esses cientistas que estão atrás da Rachel, esses cultistas também, que prenderam a verdadeira mãe da Rachel em um asilo abandonado, a nossa Angela. Como que é o nome? Angela Roth. Isso. Eles prenderam a verdadeira mãe da Rachel, Angela Roth, nesse asilo abandonado, e todos vão até esse lugar e acabam presos e torturados. Então eles recebem o seu momento ali de sofrimento extremo. Inclusive o Gar tem uma cena muito triste em que a gente vê ele sendo forçado a provar sangue, sendo que ele é vegano por conta da sua ligação com os animais. E esse episódio é quando eles rompem completamente com esse arco da Rachel, eles acharam que tinham superado isso, e tem então o derradeiro momento, esse aqui é bem importante, eu acho, que o Robin queima seu traje. Então, a partir de agora, o Dick não é mais um Robin, ele queimou o traje e ele é simplesmente Dick Grayson, e ele vai ser Dick Grayson por um bom tempo. Então, a gente vai para o episódio 8, Donna Troy, que é quando a gente vê um pouco mais do passado dos Titãs originais, a gente percebe que existia uma equipe anterior, por algum motivo se desfez. Então esse episódio também é um pouco filler, a gente só vê os Titãs se acomodando ali, indo para casa da tal Angela Roth, a mãe da Ravenna, e a gente não entende ainda as intenções dela, mas as coisas estão ficando um pouco mais estranhas. Episódio 9 também é bem interessante, apesar de ser um filler também, é quando a gente conhece um pouco mais do Hank e da Dawn. A gente vê que o Hank e o irmão deles tinham sofrido abuso quando criança. Na verdade, o Hank sofreu para o irmão dele ficar livre disso, então ele sempre trouxe isso muito dentro dele, e isso que fez ele se tornar um vigilante e eventualmente entrar para os Titãs. E uma tragédia em comum, quando o irmão do Hank e a mãe da Dawn acabam mortos, leva eles a se unirem, então a gente começa a entender um pouco mais do passado. É um episódio bem pesado, ele toca em uns temas bem espinhosos, eu acho que é muito bem escrito, então mesmo sendo filler, ainda vale a pena. Episódio 10 é quando o caos começa a ser instaurado, a gente descobre o que a Cori veio fazer na Terra. Ela é uma princesa tamaraniana que recebeu a missão de executar um corvo que iria trazer o fim do mundo. Esse corvo é justamente a Ravenna, a nossa Rachel Roth. Então, até esse momento, ela é só uma criança, mas um dia ela se tornará a pessoa que vai trazer Trigon ao mundo, e isso vai destruir não só a Terra, mas também o universo todo. Só que a Rachel abre mão dessa missão. Ela não quer matar essa criança, que acabou se tornando tipo uma irmã mais nova para ela. Então, ela abre mão disso tudo e acaba cedendo o seu lado mais terráqueo agora, porque ela sente que possivelmente uma nova família está se que ela sente que possivelmente uma nova família para ela está se formando aqui nesse planeta. Só que enquanto isso, a gente vê que o Gar acaba sendo alvo de uma tramóia ali da mãe, a Ravenna, a Angela, que na verdade trabalhava para o Trigon o tempo todo e acaba forçando a Rachel a usar seus poderes para trazer o pai dela de volta para que ele pudesse salvar o Gar. Assim, então, o demônio chega na Terra. O episódio 11, que é o mais esquisito de todos, que foi uma season finale, mas que não foi, na verdade, porque foi interrompida a temporada. Mas é um episódio interessante que a gente vê o Dick enfrentando seus fantasmas mais pesados, que no caso são aqueles de Gotham. Então a gente tem uma Seus alucinação no fantasmas mais futuro. pesados, entre aspas, né? Porque a gente vai passar a próxima temporada inteira com o Dick Grayson enfrentando os fantasmas do seu passado. Até Ai, esse dia momento, fantasma. Nesse momento a gente achava que era o mais pesado. Mas, enfim, a gente vê uma ilusão. Mas, enfim, a gente vê uma ilusão 5 anos no futuro em que o Batman ficou louco. Ele executou o Coringa Sangue Frio e matou todos os funcionários do Asilo Arkham. Então o Dick Grayson é convocado pela Corey, que nessa ilusão trabalha para o FBI, a ir até Gotham e derrotar o Bruce Wayne. Então, depois de uma luta, o Batman acaba preso nos escombros da mansão Wayne e o Dick acaba executando o seu mentor. Essa ilusão toda acaba fazendo com que ele sucumba ao Trigon, e assim a gente encerra a primeira temporada com uma pós-créditos que já dava a entender que o Superboy estaria chegando em algum momento, mas é bem estranho porque essa cena não conversa muito com o episódio 6. Deixa eu só comentar rapidamente esse primeiro episódio aqui, que na verdade era o último, porque ele não tem muita coisa para a segunda temporada, ele é só um fechamento para a primeira. O Trigon finalmente assumiu sua forma demoníaca, todo mundo ali dos Titãs ficaram presos junto a esse demônio, ficaram sob influência dele, e a Rachel acaba tendo que abraçar os seus poderes, utilizar o seu coração, literalmente, para conseguir aprisionar o seu pai. Mas é claro que isso é momentâneo e no futuro ele vai voltar. Então esse primeiro episódio é bem inútil, tirando o fato de que ele já traz um gap temporal em que a gente vê que os Titãs estão um pouco mais consolidados. Agora existe uma equipe dos Titãs de fato, de que começou a treinar essa nova geração com a chancela do Bruce Wayne. O Bruce Wayne autorizou que ele voltasse a fazer isso, só que o retorno dos Titãs
Só que o retorno dos Titãs trazem a grande problemática da temporada, que é Lady Wilson, um inimigo clássico dos nossos heróis. Foi isso. E é onde a gente entra na problemática da segunda temporada, né, e no grande resumo dela, que é essa temporada abordou praticamente um enredo por episódio e não conseguiu manter essa coesão que a gente, apesar de ter sido bem experimental aí na primeira temporada, a gente via que a série ela seguia um raciocínio, né? E isso se perdeu bastante na segunda temporada, porque logo o segundo episódio não tem nada a ver com o primeiro. A gente dá aí um salto de 3 meses após a derrota do Trigon, né? E a gente vê o Dick treinando a equipe dele lá em São Francisco. E a gente vai vendo os poderes da Rachel meio que desabrocharem aí de uma forma bem estranha. E lógico que a paz da equipe vai ser perturbada porque eles entram em contato aí com uma meta-humana, de certa forma, né? Uma menina fugindo ali e eles recrutam elas, né? O Dick vai lá, salva ela, leva ela para a torre e a gente tem a revelação de que essa menina, que o Jason e o Gar identificam ela como sendo a Rose Wilson, a filha do Exterminador, do Slade, né? E e a gente sabe que isso vai gerar várias tensões, porque o Slade, lá no primeiro episódio, ele já mostra assim: ah, tô interessado nessa informação de que os Titans estão de volta. Mas não acaba por aí. Nesse mesmo episódio, a gente tem a informação de que o Hank e a Dawn, eles se aposentaram, né? Eles desistiram de combater o crime, mas a Dawn, ela não tá assim tão satisfeita com essa escolha do Hank e ela continua fazendo isso, combatendo o crime em segredo, né? Enquanto isso, lá em Chicago, a Corey e a Donna estão trabalhando juntas, combatendo o crime urbano, né? E elas entram em contato com o primeiro dos 5 furiosos que a gente achou que a gente veria nessa temporada, né? A gente criou várias teorias de que eles seriam os grandes vilões, mas acabou que, né? Aí a gente, mas acabou que, né? Nada disso rolou mesmo. A gente só teve a apresentação da Cintila e do vilão do Dr. Light. Bom, como a Ju falou dos Cinco Furiosos, foi o nome carinhoso que a gente deu para os Cinco Fatais, ou Quinteto Fatal, não lembro a tradução. São esses vilões meio genéricos aí que já trabalharam pro Slade, trabalharam pro Irmão Sangue e que eventualmente aparecem e um deles, o Chip, tá confirmado na terceira temporada, ele já apareceu. Assim, se você viu Jovem Titãs, a animação, você já topou com eles em algum momento. E aqui a gente tem o Dr. Light, então eu não coloquei a imagem dele aqui, mas ele aparece daqui a pouco. Esse vilão, ele tá mais uma vez sendo utilizado aí como um bode expiatório do Slade, e a gente aos poucos vai descobrindo qual que é a função dele nisso tudo. Bom, o importante aqui é que Donna, Hank e Dawn se encontram com o Dick na base dos Titãs e ele explica o que o Exterminador está fazendo ali na cidade. Ele está atrás da Rose, a sua filha. Acontece que a Rose conta pro Dick que está atrás do Slade porque ele matou seu irmão, Jericho. E esse nome já começa a gerar um certo... Esse nome, Jericho, começa a causar certo caos aqui, mas isso fica para a segunda metade da temporada. Eles não aprofundam nisso por enquanto. E aí a gente entende, então, que o Dr. Light estava sendo utilizado pelo Slade como um atrativo para os Titãs, porque ele já tinha sido um vilão clássico em uma missão anterior, até que foi bem sucedido, e a gente tem aquele paralelo assim de que no passado os Titãs ganharam e no presente eles perderam por conta do estado que o Dick, dos novos membros não serem tão treinados assim. Então é interessante ver as dinâmicas das diferentes gerações de Titãs. E é onde a gente percebe também que a equipe ela tá completamente desalinhada, né? Que eles não estão prontos para lutar como equipe, que tem muita coisa ali entre eles ainda acontecendo e prejudicando que eles trabalhem e funcionem como eles faziam antigamente. É justamente por isso que o Dr. Light escapa, e isso leva o Jason Todd e o Gar irem atrás desse vilão, a perseguirem ele pelo esgoto, que era exatamente essa armadilha que o Slade tinha plantado. Ele sabia que os membros mais fracos, no caso o Jason, que é o membro mais impulsivo, ia atrás dele, e isso criaria uma situação bem caótica que ia custar a paz mental e espiritual de Dick Grayson. O típico foi a isca perfeita, né? E antes de acabar esse episódio, uma subtrama bem paralela mesmo que acontece é da Corey com o Fadei, um amigo antigo lá de Tamaran que ela reencontra aqui na Terra. Ele avisa para a Corey que a irmã dela pediu para que ele viesse à Terra buscar a princesa novamente para que ela pudesse assumir como rainha, porque aparentemente o planeta estava passando por um momento de tensão política e não fica muito claro o que estava acontecendo, mas
essa era a missão dele, mas é claro que a Cory rejeita, porque ela deixa muito claro que tem uma nova família na Terra, sobretudo a Rachel. Precisa dela nesse momento e ela se preocupa muito com a garota. E seguindo o padrão de quebrar completamente o ritmo da temporada, a gente entra no episódio 4, que é o episódio do Aqualad, né? Ele até recebe esse título, que vai contar num flashback um pouquinho sobre o que estava acontecendo com os Titãs antigamente, né? Um flashback de 5 anos atrás, numa missão que levou o Exterminador até São Francisco, que é onde o Jericho e a mãe dele, a Adeline, estão escondidos. E nesse episódio a gente acompanha o Aqualad, né? Enquanto ele e os Titãs capturam o Dr. Light. E a gente vê que o Aqualad e a Donna, eles tinham um lance ali, mas a Donna sabia que ela teria que ir embora para Temícera, então ela estava resistente aí a desenvolver esse relacionamento. Mas, sem querer, o Dick deixa escapar para o Garth que a Donna tá indo embora para Temícera. Aí eles confessam o amor deles um pelo outro. E romances trágicos e desencontros pra lá, pra cá. Donna tá indo embora, o Garth chega para pedir para ela ficar, uma cena lá no aeroporto, muito romance, muita emoção. E aí ele leva um tiro do exterminador e morre. E aí os Titãs juram vingança e vão atrás de como chegar ao cerne do exterminador. E é onde eles descobrem que o Jericho é filho do Slade e que uma forma deles chegarem até o vilão é pelo filho deles. E termina com o que eu acho que é um dos melhores finais de episódio dessa temporada, que é o Dick se apresentando todo falciane lá pro Jericho, né? Ele tá buscando vingança contra o Slade, mas o Jericho, tadinho, ainda não sabe. Bom, e de volta ao presente, a gente vê que o Slade também está com um plano de vingança em ação. Ele tinha jurado lá no passado que. Ele não fala disso ainda, então não vou falar. Bom, e de volta ao presente, a gente vê que o Slade também está com um plano de vingança em ação. Ele executa o Dr. Light, porque já não é mais útil para ele. E começa então a ameaçar e torturar o Jason Todd ali, psicologicamente, provando que ele é um vilão bem arrombado. Então ele tinha tudo para ser um dos grandes ícones aí da vilania, mas ele foi um pouco decepcionante, assim, porque não usaram muito bem o potencial. Mas enfim, lá na Torre dos Titãs, a Cory acaba se reencontrando com a equipe, todo mundo explica a situação para ela. O Dick deixa claro que o Slade fez um acordo com ele. Ele falou que se entregarem a Rose para ele, ele vai devolver o Jason ileso. O Hank até cogita entregar a filha, porque afinal é a filha do Slade, ele não deve matar a própria filha, mas isso deixa a Rose um pouco consternada, ela fica bem confusa e tenta fugir da Torre dos Titãs. E nessa hora os poderes da Rachel afloram com tudo, ataca a Rose. A menina só não morreu por conta dos seus poderes meta-humanos que ela herdou do pai, então fica claro que esse Slade aqui também é um meta-humano. Eles não explicam muito bem a origem dos poderes dele, mas fica claro que ele tem um fator de cura aprimorado que acabou passando para a filha dele. Depois dessa zona toda, o Dick tenta acalmar os ânimos da equipe, enquanto isso ele próprio vai até o Slade secretamente, tentando fazer um acordo final em que ele iria se entregar para o vilão em troca da vida do Jason. Mas é claro que isso dá totalmente errado. O Slade não queria matar o Dick naquela hora, ele queria torturar ele mais um pouco, por conta de tudo que eles tiveram no passado. Então a gente percebe que ele tinha feito uma armadilha em que o Jason acabaria sendo arremessado da janela. Exatamente assim que o episódio acaba. Depois de uma luta entre o Dick, a Cory e o Slade, tudo dá errado e o Jason acaba voando pela janela e a gente não sabe o que aconteceu, porque o episódio 6 é um episódio meio que filler, mas acaba que é o melhor da temporada. Sim, o episódio 6 ele vai se tornar aí o melhor de toda a temporada, eu concordo com você. Mas o episódio 5 dá início ao grande enredo dessa segunda temporada, na minha opinião, Léo, que devia até ser o nome da temporada, que é Titans e a Agenda Secreta de Dick Grayson, né? Porque ao longo dos próximos episódios a gente vai ver o Dick Grayson tentando agir ali nas costas da equipe. Isso toda vez vai fazer todos eles ferrarem bastante. Mas vamos lá para o episódio 6, que é o episódio que a gente vai ser apresentado para o nosso fofíssimo, queridíssimo Connor. E nesse episódio a gente começa lá em Metrópolis com a experiência 13, escapando dos laboratórios Cadmus, né, junto com o cachorro, o Crypto. E assim, a gente vê que essa experiência 13, ela não tem memórias, assim, ela não tem uma personalidade própria, ele é quase um bebezão crescido, mas ele tem alguns flashes, assim, na mente dele, e é isso que leva ele até a casa do Lionel Luthor, lá no Kansas. A equipe da Cadmus está atrás dele, né, afinal é uma experiência
que tá fugitiva. Nisso a gente conhece a Mercy Graves e a doutora Eve Watson, que fazem parte da equipe da Cadmus. Eles lutam, o Connor destrói ali a equipe numa das melhores lutas da temporada, mas é onde a gente descobre também, né, a doutora Eve confessa, né, pro Connor que ele foi criado a partir do DNA de duas grandes figuras, que é o Superman e o Lex Luthor. Então a Eve leva o Connor até as instalações originais da Cadmus, onde ele foi criado, para ajudar ele a entender assim um pouco mais de quem ele é, né, fazer sentido para a vida dele. E ela pede encarecidamente que ele não chame atenção com seus poderes, que ele fique ali abaixo do radar. Porém, isso se torna impossível porque quando ele tá na cidade, a primeira coisa que ele encontra é o Jason Todd despencando do prédio depois que o Slade joga ele. E numa cena incrível, ele salta, segura o menino, eles caem ali e se formam um laço de verdadeira amizade, mas nem tanto. Mas daqui a pouco, vai. Então a gente chega no episódio 7, que é onde entra, para mim, um dos maiores elementos narrativos da temporada, que é o Bruce Wayne mental, que existe só na cabeça do Dick, que é uma alucinação dele ali, um misto de culpa com paranoia. E a gente Léo, vê... perdão te interromper aqui, mas acho que isso precisa ficar registrado nesse vídeo. Gente, você que tá assistindo esse vídeo, para e presta atenção no quão aleatório é cada episódio. Tipo, presta atenção. Ai, ai, Isso é uma muita coisa. temporada só, de uma série só? Vai assistir o vídeo da fanfic de Titans que eu e o Léo fizemos. A gente reescreveu a segunda temporada de Titans em 2 partes. E o link tá aqui na descrição. E por falar em aleatoriedade, esse Bruce Wayne mental é muito aleatório, ele faz um monte de coisas que a gente ainda vai comentar aqui, inclusive o Batman dançarino, o Bruce Wayne dançarino é impagável, é uma das cenas que eu mais ri na temporada. Mas aqui nesse episódio 7 é interessante a gente ver que o Dick está numa jornada insana de querer encontrar o Slade a todo custo, e para isso ele até usa uma arma, coisa que ele aprendeu com o Bruce a não fazer. Então ele está pronto para usar todos os limites e executar o Slade a sangue frio, e provar que ele já não é mais um herói, que ele está se entregando para o outro lado. É claro que naquele momento de crise, de confusão, em que não só um dos membros tinha acabado de ser sequestrado pelo Slade, mas também um recém-chegado, que é o Connor, está ferido gravemente por conta de um tiro de kryptonita, o Dick não poderia se ausentar. A ausência dele começa a gerar um clima de paranoia. A Rose começa a desconfiar que os Titãs, na verdade, foram os culpados pela morte do Jericho, do irmão dela. Então ela começa a sentir que aquela missão que o Slade deu para ela de sabotar os Titãs, na verdade, pode ser algo que ela também quer fazer. E, em paralelo a isso, alguns itens começam a ser colocados ali sugestivamente na torre dos Titãs, especialmente um refrigerante que o Garth e a Dawn tomavam juntos. Então, o passado começa a voltar com coisas pontuais. E não fica muito claro se é realmente a Rose que está colocando aquilo, mas no final da temporada a gente meio que entende que era isso, então fica no ar também esse ponto que muita coisa acontecendo e poucas são concluídas. Mas, enfim, muita briga acontece. O Jason tá se culpando demais por conta da situação do Slade, porque foi culpa dele ir sozinho até o Slade e acabar sendo um alvo fácil. Então, chega um momento da discussão que ele simplesmente vaza e ninguém dá falta do moleque. Ele some por um tempo até que o Dick volta pra missão, até que o Dick volta pra torre depois de ficar caçando a sua caça pessoal e percebe que tem alguma coisa muito errada com o Jason. Então ele vai até a cobertura e encontra o Jason prestes a se jogar dali de cima por conta de todo o trauma que ele tá ali. Então o Dick percebe que é a hora dele contar o que aconteceu com o Jericho, provando que Robin que errou não é só o Jason Todd, mas o Dick Grayson também errou e na verdade errou muito mais. Só que antes disso tem uma coisa muito interessante, uma cena que eu gosto muito, que é quando a doutora Eve chega até a Torre dos Titãs e revela que para o Connor se curar, ele precisa receber uma energia solar muito forte. E é quando a gente vê, então, a Estelar, a Corey, usando seus poderes de uma forma benéfica, não para destruir, para matar alguém, mas sim para curar. Então ela cria uma energia solar muito intensa no quarto e acaba salvando a vida do Connor. É uma cena que eu acho bem de si, assim, é um momento muito épico, mas sem ser aqueles épicos do Snyder. É simplesmente uma cena grandiosa por conta da representação dela ali, do que são esses heróis da DC. E a gente volta para mais um episódio de flashback, né? Porque a gente terminou o episódio anterior com o Dick falando pro Jason que a culpa não foi só dele. Então, no episódio seguinte, a gente vai contextualizar que culpa é essa, o que foi que aconteceu,
qual que é o grande segredo do Dick Grayson que ele estava escondendo da equipe. E a gente volta lá para 2014 com os Titãs usando a amizade com o Jericho para aprender mais sobre o Slade, né? Aproveitando dessa informação. E a gente tem vários momentos deles aconselhando o Dick parar de envolver o Jericho nas situações. O problema é que todos eles se afeiçoaram pelo menino e o plano deles começa a meio que sair pela culatra, né? Porque eles começam a querer defender o Jericho. E aí eles acabam contando pra ele, o Jericho concorda em se juntar aos Titãs contra o Slade. E aí o Slade descobre, né, que eles estão usando o filho dele. E aí começa essa treta mais direta entre um e outro. O Slade captura a Donna, ele machuca bastante a Donna, né, como um aviso, parem de usar o Jericho. E nenhum dos lados cede e a gente termina com um conflito entre o Dick Grayson e o Slade. E o Slade tá levando a melhor na luta, ele tá ganhando, o Dick Grayson tá apanhando. E o Slade vai deferir um golpe fatal, o Jericho percebe e ele se joga na frente do Dick Grayson, fazendo com que o menino Dick carregue consigo essa culpa pro resto da vida, assim como o Slade coloque a culpa no Dick pela morte do filho dele. Ah, e é nesse episódio que a gente descobre que depois disso os Titãs se separam. Bom, e falando assim, até parece que a narrativa dessa temporada tá indo muito bem, mas uma coisa é falar das ideias, outra é falar da execução. A execução nessa segunda metade aqui foi bem sofrida, gente, foi complicado. Então, nesse episódio 9, já começa com o Dick contando para a nova geração os erros que ele e os seus antigos companheiros cometeram, e mais uma vez isso vai ser o motivo de separação. Todo mundo sai da torre, inclusive o Dick, deixando para trás somente o Gar e o Connor, ou seja, eles deixam os mais inexperientes sozinhos ali, e é claro que isso vai dar merda em algum ponto. Apesar de que até que o Gar se virou muito bem, ele tem certa responsabilidade. Mas esse episódio é interessante por conta da amizade que eles criam, porque se vocês estão vendo de um patrão, vocês sabem que o Cyborg tá naquela série, e não em Titãs. Então, os heróis que estão aqui para ser aquela amizade, ali, aqueles jovens que têm amizade de videogame, que compartilham referência e tal, são justamente o Connor, o Gar e o Krypton. Então acaba sendo uma amizade de três ali que eu achei bem interessante. Eu espero que tenha mais a temporada. Eles acabam indo para a rua ali, o Connor demonstra seus poderes, então a Cadmus já sabe onde ele está agora. Em paralelo a isso, a gente tem também o arco da Cory se concluindo junto ao Fadei. Ela encontra ele novamente, então ela explica para ele que não vai voltar para casa por conta da família que ela tem na Terra, que agora precisa muito dela, especialmente o Dick. Então, nessa hora, a irmã dela, a Estrela Negra, acaba possuindo o Fadei e leva a Cory a executar o seu amigo de longa data, deixando claro que as irmãs vão entrar em conflito muito em breve. Mas o importante, de fato, desse episódio aqui é não só a cisão dos Titãs novamente, mas o Dick tentando se encontrar no meio disso tudo. Ele entra numa jornada mais introspectiva e tenta, de fato, contatar o Slade. Então, o vilão deixa claro que ele vai dar mais uma chance para que os Titãs se separem de uma vez por todas e caso eles voltem a se reunir por qualquer motivo que seja, ele vai matar todo mundo. Então, o Dick deixa muito claro para o Slade que está disposto a selar esse novo pacto, cometendo o absurdo de ir até um aeroporto agredir policiais somente para ser preso, deixando bem evidente que ele não é líder de nenhuma geração de titãs a partir de agora. Então, é uma cena muito confusa. Na hora eu odiei, mas hoje em dia eu acho que tem um pouco de sentido se fosse um pouquinho melhor executada. É aquela cena assim que, sabe, faltou uma lógica a mais, mas ainda assim é um Faltou episódio que muita coisa, Léo. eu Faltou acho o bom episódio senso, ok. sentido. Eu não acho Vai. ele tão ruim quanto o que vai acontecer daqui pra frente, mas vamos por partes. Eu preciso concordar com você. Eu também não acho tão ruim quanto o que vem aí pela frente. E eu acho muito boa a cena do Dick lá no aeroporto, brigando com os policiais, inclusive. Mas a gente vai para o próximo episódio, que a gente encontra o Dick dentro da cadeia, né? Ele tá preso lá no centro correcional, né, do condado de Kane. E nisso ele vai se envolvendo lá com os imigrantes. Ele vai ajudar eles a escapar da prisão e aí ele entra numa jornada introspectiva de reconhecer o seu valor e de ver quem ele é no mundo. E lógico que a alucinação do Bruce tá ali junto com ele, né, para ser esse papel da consciência externa ali para ajudar ele a perceber o mundo ao redor. Mas enquanto isso, enquanto o Dick tá nessa jornada de autodescoberta, o comer, rezar e amar dele dentro da prisão, a gente vê a Rachel se juntando aí a um grupo de fugitivos,
né, de uma galera aí que tá se escondendo, que tá meio ali à margem, e ela vai tentar ajudar a menina a fugir do namorado abusivo, ela mata, os poderes dela saem totalmente de controle. A gente vê a Torre Titã sendo atacada pela Mercy Graves, que ainda tá atrás do Connor, que o Dick também abandonou e largou lá sozinho, né? Então, até o Dick, quando ele tá tentando corrigir os problemas, ele tá causando mais problemas, e é para isso que esse episódio serve. Mas a gente termina o episódio com a Mercy Graves entendendo quem é o Gar, descobrindo os poderes dele e se interessando ainda mais, o que vai despertar o interesse da Cadmus pelos Titãs. Uma coisa interessante sobre esse rolê todo da prisão aqui é que aqueles caras que estão para ser deportados, que iam acabar sendo mortos por conta de uma máfia, na verdade são de Corto Maltese, que é justamente a mesma ilha, aquele mesmo país que aparece no filme do Esquadrão Suicida. Então a DC já está expandindo esse seu universo e a gente só não está percebendo ainda. Tem muita coisa aí que estão servindo de referência. Esse episódio 11 aqui, que é o que deixou todo mundo louco na época, porque o nome era tipo um código, será que algum personagem O novo vai mais entrar? frustrante de todos, o Nossa, é um mais. episódio muito esquisito, porque eles não explicam nada, não deixam claro o que está acontecendo, qual que é a intenção desse episódio. A única coisa importante, de fato, que ele conseguiu tirar é que o Dick percebe uma coisa que até então não tinha ficado clara, que o Jericho, de alguma forma, estava vivo, estava se comunicando com ele, e ele começa a fazer algumas conexões que talvez o menino esteja vivendo no corpo do Slade, porque acho que a gente não chegou a comentar, mas o poder do Jericho é justamente possuir os corpos das pessoas. Então a alma dele meio que se desprendia do corpo muito facilmente. Então pode ser que o corpo dele morreu, mas a alma dele está presa no corpo do Slade ainda. Então essa é uma teoria que o Dick levanta aí. Não deixa muito claro como ele chega nessa conclusão, mas tudo bem, a gente aceita porque ele já está na reta final. Mas aí uma coisa muito esquisita acontece, que é aquele núcleo da Corey, da Rachel, da Donna e da Dawn, as quatro são meio que reunidas do Bruce Wayne até esse local, esse tal Elko Diner, com a sigla do título é Elko, num esforço do Bruce Wayne para reunir a equipe. Só que, eu vou dar um spoiler aqui, que na verdade não era o Bruce Wayne. Então, aquilo que elas estavam conversando ali com o bilionário, na verdade, fruto da mente da Rachel. Então, qual que foi a mensagem aqui? Que os poderes da Rachel são grandes demais, que na verdade a Rachel é o coração dos Titãs agora, ela que é o membro mais importante por conta dos sentimentos que ela tem. Não sei, ficou muito esquisito, porque no episódio passado, ao invés de trabalhar isso, eles colocam ela com aqueles fugitivos lá, colocando os poderes dela mais uma vez saindo de controle. Então, bem estranho, gente. Eles não sabiam o que fazer com a Rachel, fica bem claro isso aqui. Mas enfim, a Rachel e a Corey vão até a prisão para resgatar o Dick, mas quando chegam lá ele já tinha fugido, ou seja, lá na temporada passada o Dick começou como um bom detetive de Detroit e agora ele é um fugitivo federal. Então, é isso aí, gente. O Bruce Wayne tá destruindo vidas, porque assim, eu posso culpar o Bruce Wayne porque ele é um bilionário, então a gente sempre vai jogar a culpa nele, apesar dele não ter influência direta na decisão do Dick de fugir. E além disso, tem outras duas coisas importantes que acontecem aqui nesse episódio. A primeira delas é que a Rose e o Jason começam a desenvolver um relacionamento amoroso ali, eles começam a se aproximar por conta dessa sensação de serem párias, de serem meio rebeldes. Obviamente não ia dar certo, porque os dois são explosivos, então não dá para duas pessoas serem explosivas num relacionamento, ia dar merda em algum momento, e dá bem rápido, inclusive. A outra coisa importante é que a gente vê lá na Cadmus a Mercy Graves, essa agente aí do Lex Luthor, transformando o Gar numa arma viva. Ela sabe desse poder dele de se transformar em animais, apesar de que ele só vira tigre, mas isso é um problema da série como um todo. E ela quer transformar ele numa ameaça, mas a gente não sabe para que exatamente ainda. E aí é o episódio 12 que, meu Deus do céu. Ai, ai. Boa sorte, Ju. Você tá achando que o episódio 12 foi ruim? Você vai ter que falar do episódio 13, Léo. Então, assim. E aí a gente chega no penúltimo episódio que prometeu pra gente que ia unir esse tanto de núcleos, esse tanto de informações. E ele até tenta fazer isso. A gente primeiro é obrigado a lidar com o casal mais inútil de toda a série, que é o Hank e a Dawn, que terminaram, porque eles não estavam conseguindo se entender, mas o Hank passa por uma recaída, ele começa a lutar por dinheiro, o traje dele é roubado, aí ele passa por mais uma jornada, assim como o Dick Grayson, uma coisa bem emocional, assim, bem intensa interior. Ele precisa tomar uma decisão e assumir seu lugar ali junto com aquela equipe, né? Ele não pode abandonar eles, é essa a conclusão que ele chega. Ou seja, é o episódio para você juntar todo mundo
no mesmo lugar, porque todos os núcleos vão chegar a uma conclusão semelhante. Por exemplo, a Donna e a Dawn, que estão enfrentando um agente da Cadmus para descobrir informações sobre o Gar e o Connor, que foi preso por eles, né? Enquanto isso, na Cadmus, eles estão explorando ali a fase 1, que é essa tentativa de lavagem cerebral ali do Gar, para despertar e projetar neles as habilidades mais letais possíveis. E enquanto isso, nossa amiga Rose, né, é tomada pela culpa e conta para o Jason que ela tá ali no meio deles amando do Slade, que ela é infiltrada dele. Isso causa mais um rompimento, né, entre ela e o Jason. O Jason se sente mais uma vez traído pela pessoa que ele mais confia, né, um menino que é, assim, largado e jogado, e ninguém me ama, ninguém me quer, infelizmente, realmente é o que dá a entender mesmo, coitado, traumas, não critico, até passo pano, inclusive, tadinho. E aí no núcleo do Dick, né, do nosso mais novo fugitivo da prisão, que a gente fica especulando que alguém vai ter que limpar o nome dele e vai sobrar pro Batman, obviamente. Mas é para isso que serve, né, se você tem um pai rico. Enquanto isso, o Dick Grayson tá indo lá no padeiro pedir para ele fazer uma roupinha nova para ele, porque ele decidiu mudar de nome, né? A jornada introspectiva não termina até você mudar de nome e vestir um uniforme novo. E a gente termina aí mais um episódio na expectativa de que o Asa Noturna agora vem. Agora vem. Ai, Léo. E é nesse momento Meu que eu e Deus. você, a gente decidiu que não adiantava mais esperar que a gente ia sorrir na final de Titans, né? A gente já sabia que a gente ia chorar de desgosto. Já tava tão galhofa que eu falei, não tem como o último episódio ser pior que todo o resto. Ei, tem Mas sim, tinha. foi muito ruim, gente. Ai, ai, calmas. Bom, chegando então no derradeiro episódio da segunda temporada, em que tem a gloriosa aparição do Dick Grayson como Asa Noturna, finalmente. Só que não foi tão gloriosa assim, porque a aparição dele, visualmente, assim, é legal, o uniforme é bem feito, mas a cena é muito estranha, tava acontecendo um ataque do Slade ali, sem muito sentido, porque chegou um ponto em que o Slade já não era mais um problema. Se tivessem deixado o velho em paz, ele já ia ficar de boa. Só que daí reuniram os titãs, foram até ele, e aí a Cadmus, que já era a ameaça do momento, gente, é muita coisa, porque a Cadmus já tava com um plano foda em ação, já tinha uma ameaça ali que era mais urgente que o Slade. Mas aí eles têm que resolver o Slade, então é aquilo, se você sai abrindo um monte de coisa, no final pelo menos você tem que fechar. Uma coisa eu reconheço, Titans teve a decência de fechar, Loki não teve essa decência, então nesse ponto eu acho o Titans melhor que as séries da Marvel até agora, pelo menos nessa ousadia de fechar de qualquer jeito, mas fechar, pelo menos. Mas aí teve aquela luta ridícula em termos de coreografia que não serviu para nada, mas pelo menos foi massa ver a Rose voltando a usar o seu manto de Devastadora. A gente tem a luta ali de Devastadora contra o Exterminador, tem filha contra o pai. Isso aconteceu muitas vezes nos quadrinhos também, e ela vence geralmente o Slade. Aqui, com a ajuda do Dick, ela acaba derrotando o Slade e por conta da sua falta de controle, ela acaba matando o próprio pai. Mas eu não acredito que o Slade morreu, não, gente. É mais um vilão aí que eles estão colocando na gaveta, até porque o Slade é fator de cura, então ele vai voltar eventualmente. Mas além disso, o principal problema do episódio é toda a situação envolvendo o Connor, que a gente finalmente entende qual era a intenção do Lex Luthor com a Cadmus toda ali. Ele queria utilizar o Connor como uma arma viva, como um super soldado mesmo, literalmente, porque ele é o Superboy, e queria utilizar justamente o Gar como gatilho para isso, porque eles soltam um tigre gigante ali num parque, um tigre verde muito grande, raivoso, e colocam o Connor como esse agente implacável e que vai lá para executar o Gar. Só que, obviamente, as emoções do Connor ficam muito bagunçadas e ele próprio se torna uma ameaça. Então, depois que os Titãs salvam o Gar, eles têm que dar um jeito de parar esse menino que é praticamente um Superman com a mente de uma criança. Então, é um problema muito grande que eles encontram uma saída que poderia ser muito melhor se eles tivessem trabalhado isso antes, que é justamente a Rachel colocar a mente do Dick dentro da mente do Connor.
Era uma cena totalmente comercial de margarina, mas é o jeito que eles encontram para parar aquele ser super poderoso. E aí Foi vem a cena muito mais ridícula, brega, Léo, foi gente. muito brega, pelo amor Mas de foi Deus. muito brega, mas para mim não foi pior do que o que veio depois. Depois que É, tudo não. a Cadmus é derrotada, as coisas ficam bem ali. Do nada, um poste de energia de um brinquedo do parque ia cair, no caso, em cima de uns civis ali, uma mãe e uma criança. Guardem essa mãe aqui, ela vai ser importante daqui a pouco. E esse poste cai, então, em cima, ia cair sim, em direção à mãe e à filha. E a Dona Troy, uma amazona, ou seja, uma pessoa que não é humana, uma pessoa que tem uns poderes muito fodas, para na frente desse poste aí e morre com esse choque. Dona Troy morre eletrocutada. Gente, a Amazonas não morre com um choque de tomada, assim, mesmo sendo um pequeno poste ali. Mas é isso, gente. Termina com a morte da Dona Troy e é super ridículo, porque eles têm um velório ali e o Jason sai andando de moto sozinho. Eu falo, gente, eu espero que eles apaguem essa reta final aqui e a terceira temporada comece como um soft reboot mesmo, sabe? Que a toca, tipo, um tempo depois, já coloca ela na ilha, lá em Temícera, a Ravenna tentando reviver a dona, porque ela tem esse estalo, que já que ela é uma bruxa, ela vai conseguir reviver, então, a dona, então, acho que pode render uma coisa interessante, mas o caminho até lá é bem tosco, gente, então, assim, Mas a Dona Troy foi tão chata nessa temporada que eu meio que queria que ela ficasse morta mesmo. eu confesso que eu queria também. Mas, assim, ela tem um passado a ser contado ainda, a gente viu muito pouco sobre o pai dela, que tinha uma história interessante ali, então, as mãos certas eu acho que ainda dá para salvar, mas assim, vão ter um trabalho gigante pela frente. Então a temporada se encerra com o Bruce Wayne dando a bênção dele para o Dick guiar os Titãs, os novos Titãs agora. Então acho que no final da temporada a gente pode dizer que o nome dos quadrinhos dos Titãs, os novos Titãs, de fato aconteceu. Então a gente tem o Asa Noturna liderando a sua nova equipe, alguns desfalques, principalmente do Jason Todd, que agora se tornar o Capuz Vermelho, é isso que a gente sente bastante nesse final aqui. Mas aí tem aquela pós-créditos que já começa a bagunçar as coisas. A mãe, quase morreu e que foi salva pela dona, acaba sendo possuída pela Estrela Negra, que é a irmã, a Estelar, e já está aqui na Terra, já está começando a sua invasão, a gente não sabe quantos tamaranianos estão aqui, quais são os poderes deles exatamente, fica tudo muito nebuloso ainda, mas ela está aqui, ela está possuindo pessoas, está utilizando tecnologia alienígena para caçar a sua irmãzinha. Então tem muita coisa para acontecer na terceira temporada aí, gente. Então esse episódio final horroroso, que para mim foi o pior da série inteira, ainda assim não conseguiu tirar o hype. O Deceneco não desiste nunca, gente. O Marvete sofre, mas o Deceneco acho que é mais resistente. A gente tem um fator de cura aí para decepções, porque eu tô totalmente engajado já, eu tô louco para ver a terceira temporada. Não, é muito sangue de barata mesmo, né? Porque a gente gosta de ser pisado. Mas, estamos aí, estamos empolgada. Hoje, né? Provavelmente esse vídeo está sendo lançado no mesmo dia que o episódio. Eu sei que eu já estou super ansiosa para assistir, você também. Hoje vão lançar 3 episódios de uma vez. Né? Então, assim, na nossa live, no final de semana, a gente tem muita coisa para comentar com vocês. E para finalizar o nosso recap, e pensando aí no trailer nos trailers que a gente já teve dessa temporada, o meu palpite é que essa cena pós-crédito com a irmã da Estelar vai durar ali 1, 2 episódios, vai ser uma história paralela, não vai ter o peso que devia. E todo aquele negócio que a gente imaginava, não, a primeira temporada foi focada na Rachel, a segunda foi focada no Dick Grayson, a terceira a gente vai explorar mais da Corey. Vai ser muita gente de Gotham, acho que não. Mas E, assim, e a pergunta que não quer calar, será que o Gar vai realmente fazer parte da equipe agora? Ou será que ele vai existir? Porque ele ficou muito esquecido no churrasco. gente, sendo bem sincero, eu acho que a temporada dele é a quarta ainda. Eles vão jogar mais uma vez pra frente. Então, Ah, o menino vai ficar em ato. Assim, se pelo menos derem boas cenas dele com o Condor de amizade, como alívio cômico, eu não vou reclamar tanto. Eu vou aceitar, vou dar essa passada de pano aí, porque tem muito personagem. Então, assim, eles estão desenvolvendo alguns, não é que, tipo, tá parado todo mundo. Pelo menos na temporada passada, na segunda, o Dick teve um bom arco. Então, eu acho que de todo, sim. assim, a gente não joga a temporada fora. Mas se você se decepcionou com a temporada, assim como a gente, e quiser uma coisa diferente, a gente tem os vídeos, 2 vídeos de fanfic, que a gente conta os 2 trechos da temporada, que a gente dividiu na saga do Garth, do Aqualad, e na saga do
o Jericho. Então, assistam lá, tem muita coisa que a gente reorganizou. Foi divertido fazer esse exercício de imaginação. Foi muito divertido reescrever a temporada. E fez a gente descobrir também o quanto é difícil, né? O quanto a gente fala aqui bastante, porque estamos na nossa condição de espectadores, né? De consumidores aí do conteúdo. A gente tem que exigir, somos fãs, queremos coisas bem feitas. Mas fez a gente pensar no quanto realmente é difícil você contar uma história. Eu recomendo que vocês assistam esses vídeos, sim, ficaram bem divertidos. E, Léo, agora que a gente tá encerrando o recap, faz uma previsão pra temporada aí, vai. Jogando assim bem por cima. A Ravena Branca vai acontecer, ela com visual branco, não é só de Temícera, eu acho que vai ser o traje definitivo dela, que é a roupa definitiva. Eu acredito que o Gar vai se tornar um outro animal, especialmente eu acho que o final da temporada é o Gar se transformando na forma bestial dele, que acontece nos Jovens Titãs. Eu acho que isso é o gancho para a próxima temporada. Eu acho que o Bruce Wayne vai morrer. É o meu grande palpite para a temporada. Eu acho que no momento derradeiro, talvez o Jason Todd mate o Bruce Wayne, talvez o Espantalho, mas eu acho que o Bruce Wayne não passa dessa temporada, gente. Eu acho que o arco dele não é de um Batman ficando velho, é de um Bruce Wayne encerrando e os Robins, a Bat-família, entendendo o que tem que fazer agora, sem, de fato, um Bruce Wayne. Então, eu acho que é a temporada que a gente vai ter a morte do Bruce. É o meu palpite principal. O que você acha que vai ser o papel da Babs, da Bárbara Gordon? Eu acho que o papel dela, além de, claro, possível romance ali do Dick, porque o Dick passa o rodo em geral, é o menino... Geral, né? O grande gostoso. Mas ele tem que fazer jus ao título dele. Mas eu acho que o papel dela é principalmente confrontar a questão da violência, porque ela agora assumiu o departamento de polícia de Gotham, que é muito corrupto, então ela tem que saber o papel de um símbolo. Então, antes dela virar Oráculo, ou mesmo Batgirl de fato, ela vai ter que entender o que são os Titãs e o que é o Jason Todd, porque o Jason tá meio que formando a gangue dele, tá criando um culto em torno da figura dele. Então, acho que o papel dela na Bat-família, de fato, é entender onde que o Bruce errou e onde que o Dick não pode errar. Então, ela vai estar na posição de observadora, assim como a Oráculo sempre foi nos quadrinhos. Então, acho que ela vai ser o coração da temporada. Eu acho que vai tudo girar em torno dela. E você que está assistindo a gente, o que você acha que vai acontecer nessa temporada? Faz aí suas previsões. Não é bolão dessa vez, mas a gente vai adorar saber o que vocês acham que vem por aí. E nos acompanhem no final de semana com as nossas lives ou vídeos. Deixem também a opinião de vocês, se vocês preferem lives ou vídeos sobre os episódios de Titans. É isso mesmo. Tá aí, resumão das 2 temporadas, algumas coisas inúteis, outras um pouquinho mais importantes, mas na verdade vai ser um novo começo agora, gente. A casa nova, a ideia nova, visual novo, bola pra frente. Provavelmente vamos fingir que metade das coisas da segunda temporada não aconteceram mesmo, então até lá. Até a análise dos primeiros episódios aí. Tchau, galera. Valeu. Um beijo. Tchau.